Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, amigos e amigas do bem. Meu nome é André e hoje nós estamos aqui nessa noite para mais uma noite abençoada de estudo, de aprendizado do projeto Kardec em Revista. Todo mês, eu e o Fernando de Souza vemos aqui e escolhemos um texto e batemos um longo papo sobre ele, sempre aprendendo alguma coisa, sempre refletindo quando é possível, sempre trazendo, quando dá, para os dias de hoje, para o nosso dia a dia, para uma autoanálise, os exemplos dos textos que a gente traz. Muitas vezes é uma experiência, como é o texto de hoje. Uma experiência que um espírito está vivendo e que serve muito bem para a gente olhar para a gente e refletir sobre isso, tá bom? Então, antes de tudo, deixa eu já cumprimentar quem chegou aqui. A dona Patrícia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Muito grato pela sua companhia. A Zilmar, querida também, boa noite, Zilmar, seja bem-vinda. Gratidão por estar com a gente essa noite. Vamos lembrando aí, pessoal, de compartilhar, vamos lembrando de dar o curtir aí, para que mais pessoas entendam o quão importante esse conteúdo. O Facebook entende isso aqui e vai disparando aí para toda hora que alguém pesquisar lá. Revista Espírita, pá, aparece lá o trabalho fantástico dessa casa, do Amigos do Bem. Não exatamente de cada um de nós que aparece aqui, mas a espiritualidade, a estrutura, a história que essa casa tem, nos traz bastante coisa. Mas antes de eu começar falando e trazer meu parceirão aqui que acabou de chegar para a tela, vamos fazer aquela sintonia, vamos fazer aquela... Ou melhor, eu vou chamar o Fê primeiro, né? Eu vou chamar o Fê, porque daí a gente vai junto, ó. Pronto, apareceu meu amigo. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Que está aqui. Boa noite, gente. Todo mundo bem? André, você me ouve? Ouço bem. Maravilha. Estamos aí para mais uma revista. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá? Então vamos fazer aquela sintonia para a gente começar bacana. Vamos chamar aí a espiritualidade para nos auxiliar no trabalho dessa noite. Podemos começar pensando no nosso anjo da guarda, o nosso mentor, esse amigo espiritual que aceitou por missão nos acompanhar na presente encarnação. Pensemos em Maria, mãe de Jesus, esse espírito de luz que, aprendendo com o seu filho, trabalha por todos nós até hoje, lá das mais altas esferas espirituais. Pensemos em Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão caridosamente, tão generosamente veio até nós, vestiu o mesmo corpo que nós vestimos, pisou o mesmo chão que nós pisamos, respirou o mesmo ar para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E junto desses espíritos que nos tutelam, nos auxiliam na presente encarnação, nós chegamos simbolicamente aos pés do Pai, o Criador de tudo e de todos, sempre gratos pela oportunidade da vida, sempre grato pelos auxílios recebidos no momento de dificuldade, sempre gratos pelas lições aprendidas, sempre gratos por todas as conquistas que nós já alcançamos na presente encarnação. E a Ele nós nos dirigimos nas palavras que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. Pronto, agora a gente trouxe toda a espiritualidade aqui pra gente. Deve ter até uns espíritos que trabalhavam lá junto na época da revista, na época deles assim, vamos ajudar aqueles dois cabras lá do Brasil,
Porque a gente estava aqui nos bastidores, a gente sabia o que estava acontecendo. Então vamos ajudar aquelas criaturas lá para ver se eles não fazem besteira, para ver se eles não vão dar bola fora. Tá bom? Então, primeiro, vamos cumprimentar aqui a turminha. Quem chegou mais aqui? A Márcia. Boa noite, Márcia, querida, lá do nosso lindo Nordeste. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua companhia. A dona Aquilina. Poxa vida. Boa noite, amigos. Estou aqui no presencial na palestra do Jim, com muita tristeza. Acabamos de saber do desencarne da sogra dele. E a palestra vai ser triste, mas Deus no comando. Dona Aquilina, minha querida, nós vibraremos por ela no final do nosso trabalho e peço para que todos os amigos que estão aqui nos acompanhando no chat façam o mesmo, tá bom? Recebam nesse momento o nosso abraço fraternal. Deise, querida, boa noite. Deise agora já está virando trabalhadora da casa também, já veio no Livro dos Espíritos, agora dá a honra de nos acompanhar de novo nessa noite de estudo. A dona Silvana chegou, agora a coisa ficou séria, ela vem aqui conferir se o trabalho do Fê está tudo em dia, tudo em ordem. E Leia, querida, que saudade de você, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem, gente, eu vou, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, ó, a Cássio chegando aí. Boa noite, Cássio, querido. Vamos falar do texto de hoje? Revista Espírita, eu vou colocar o link aqui daqui a pouquinho. A revista hoje é um caso muito bacana, ela está em junho de 1860 e tem por título O Espírito de um Idiota. Não é esse idiota que nós estamos acostumados, não é nesse sentido que nós estamos acostumados a usar o termo nos dias de hoje, tá bom? Aliás, na própria descrição do personagem, né, do espírito encarnado no comecinho do texto, vai dar para a gente entender bem. Mas tem duas coisas muito interessantes para a gente conhecer e aprender com esse texto hoje. Tanto pelo exemplo que nós temos com a passagem, com a vida desse espírito, quanto com o fenômeno mediúnico que acontece nessa evocação, tá bom? Então eu vou começar aqui, o Fernando está se ajeitando lá, hoje ele está precisando ali mesmo do apoio dos mentores da tecnologia, da iluminação, da internet, da comunicação, vai estar tudo certo. Então vamos lá, eu vou puxar o texto, O Espírito de um Idiota. Charles Descent e etc. é um jovem idiota de 13 anos, vivo, e cujas faculdades intelectuais são de uma tal nulidade que nem conhece os pais e apenas pode alimentar-se. Há nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Pensou-se que poderia ser assunto interessante de estudo psicológico. Então, vou só puxar a introduçãozinha aqui, porque pela descrição da situação orgânica, física desse rapaz encarnado, é muito bacana isso, a gente sabe o que era um idiota nesse caso. Então, era uma pessoa, como hoje existem várias terminologias, essa coisa está mudando o tempo todo, mas com um retardo mental, vamos dizer assim. Alguém com um retardo mental. Você vê que ele tinha 13 anos, ele tinha toda a limitação intelectual, totalmente limitado, a ponto de sequer reconhecer a própria família, o pai e a mãe. Então, era um espírito, como muitos que existem, que está passando por essa situação. E o caso dele despertou o interesse para Kardec de entender, conhecer e estudar a sua história. E agora eu vou ler só mais duas questõezinhas, e aí o Fernando vai entrar, agora que ele já está ali bem suportado espiritualmente, no aspecto tecnológico, ele vai trazer para a gente uma coisa bem interessante para explicar. Então vamos lá. Eles perguntam para São Luís: poderias dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? Vou lembrar, ele estava encarnado, tinha 13 anos.
São Luís responde: podeis evocá-lo como se fosse um morto. Vossa resposta faz-nos supor que a evocação poderia ser feita em qualquer momento. E aí, resposta de novo de São Luís: sim, sua alma se liga ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Ela pode sempre desprender-se. 2 perguntas, 2 respostas antes da evocação do espírito. E é aqui que eu paro. E que o Fê vai explicar para a gente essa questão da evocação do espírito encarnado, que eu achei assim fantástico. Bacana para a gente aprender e ver o uso e a situação. Isso aí, meu sócio. Gente, me desculpem pelos transtornos visuais causados aqui, é que o que eu posso ter de boa vontade, eu tenho de deficiência na orquestração de toda a situação. Eu sou meio incapaz de gerenciar a luz, o notebook e o livro tudo ao mesmo tempo, a garrafinha de água do lado, eu preciso de secretários que me ajudem nesse momento. Mas contando com a compaixão de todos, sócio, antes de mais nada, baita texto, hein? Muito interessante, didatiquíssimo, para variar curtinho, mais profundo, daria pano para manga, ficaríamos batendo um papo aqui por horas. Que texto interessante. 1960, junho, Revista Espírita. O idiota, como o André disse muito bem, aquele que hoje seria portador de deficiência mental, né, em algum grau. Isso, nós não somos, obviamente, especialistas dessa área neurológica e afins, mas sabemos que existem níveis, né? Existem profundidades e etc. Então, há uma certa gradação da deficiência mental, de uma um pouco mais suave até uma muito aguda, onde o encarnado não sociabiliza absolutamente em momento algum na sua jornada. Situações comuns ainda de um mundão de provas e expiações, nós que ainda somos espíritos imperfeitos. Em Júpiter isso já não ocorre mais. Então, bora trabalhar o máximo possível para irmos para Júpiter no menor tempo possível. Bota 1 milhão de anos aí, talvez, mas 1 milhão de anos não é nada para o espírito que é imortal. E aí nós vamos tocando por aqui, buscando a melhor versão, para chegarmos para lá o mais breve possível na nossa história. Então, que coisa interessante, né? A comunicação de um espírito vivo. O Livro dos Espíritos já nos confirmava isso. Aqui o Kardec dá mais uma demão nesse assunto tão interessante. Outra coisa que eu estava pensando, hein, Tarifa? Você já imagine só se nas nossas casas espíritas, eu aqui na União Espírita Allan Kardec ou na Casa do Caminho, você aí na Mansão da Esperança, chega a São Luís um dia e fala assim no trabalho mediúnico: vou ficar com vocês uns 6 meses. Pode perguntar aí para mim aí as coisas durante o trabalho mediúnico. Poxa vida, hein? Que a gente não merece, né? Mas seria uma beleza ter um cara desse porte instruindo, né? Eu ia deslizar assim um tonel de perguntas para ele, assim, já de cara. Mas vamos lá tateando com nós próprios e com os nossos benfeitores que já são parceiros de competência naquilo que nós temos por merecimento. Ô, Fê, eu desconfio que Kardec era um cara preparado para fazer perguntas para São Luís. Eu não sei se é o nosso caso. Também tem isso. Desconfio que é por aí. Desconfio que é por aí. Detalhezinho de nada, né? Os nossos mentores sabem muito bem, nos auxiliam o suficiente. E são muito pacientes com a gente. Já está para o nosso tamanho. Com certeza, já está para o nosso tamanho. Maravilha, né? Um espírito, ele pode dar uma comunicação, estando ele desencarnado ou não. Desde que fatores colaborem para aquilo, situações convirjam adequadamente para que aquilo ocorra, isso é possível. A gente vê isso em outras obras espíritas, né? Além da Revista Espírita e da explicação do próprio Livro dos Espíritos, já vivenciamos situação real em trabalho mediúnico nesse sentido. É claro que o corpo, nesse momento, precisa estar em redução de movimento e não consciente naquele instante consigo próprio.
o corpo geralmente estará dormindo, né? Estará totalmente ligado ao espírito naquilo que for minimamente necessário. Será só, no melhor sentido do termo, uma máquina. Estará ali a máquina ressonando e o espírito, então, livre, estará livre entre aspas, né? Porque na realidade ele é um balão cativo a um poste, como nós vemos a imagem no Livro dos Espíritos, que é muito boa. E o espírito vem para a comunicação. E ele revela, sobretudo quando descobre-se que no momento em que ele está de novo de posse do corpo físico, o corpo é cheio de debilidades, sobretudo na área mental, o espírito vem e nos revela que ele está de posse do seu conhecimento. E a debilidade não passa por ele naquele instante, estando ela exclusivamente no corpo físico. Como é que isso se dá, né? Achei que essa resposta do nosso São Luís foi fantástica. A alma dele se liga ao corpo por laços materiais, não por laços espirituais. Vejam só, o Livro dos Espíritos também nos dá conta que quem molda o corpo físico que irá habitar mais à frente é o espírito, não é a mãe. A mãe, ela oferece o seu melhor material genético que lhe seja possível e é interessante, seria preferível que ela também oferecesse muito amor, mas quem vai montar o corpo é o espírito reencarnante. Mas, Fernando, ele fica inconsciente dali a alguns meses. Pois é, sois deuses. Ele é regido pelo psiquismo de profundidade, que vai moldar aquilo conforme a programação previa. A mãe pode ajudar ou atrapalhar? Pode, conforme o comportamento dela. Mas é um atrapalho que já estaria previsto caso ele ocorra. Já se esperava em certo nível. Então, como eu digo com muito respeito e carinho, a mãezinha oferece as peças do Lego. Quem monta o corpinho, quem faz o castelinho físico é o espírito reencarnante. É ele que vai moldar o seu corpo. E no caso aqui do nosso amigo, depois na outra rodada a gente entra mais profundo nessa situação, ele vai moldando o seu corpo. Quando chega no equipo cerebral, ali ele molda com danos. Ali vai com restrições, com deficiências, com debilidades, no nível que lhe seja necessário. Então, naturalmente, quando ele estiver totalmente conectado ao corpo físico, nasça chorando lá na maternidade, começando então a sua nova reencarnação, ele não vai conseguir se expressar conforme ele fazia espiritualmente. Agora ele encontra grandes debilidades para aquilo e por vários anos vivenciará essa situação expiatória. Mas seu espírito, caso seja chamado a um trabalho mediúnico e havendo razão para isso, fatores incidam, enfim, né? Não é sair evocando o espírito que está encarnado à toa que a gente vai conseguir. Há de haver uma razão muito justa para isso. Ele pode vir à comunicação e será o espírito na totalidade de sua razão. Não estará mais obrigatoriamente tendo que passar pelo cérebro material, que é deficitário. Estará então ele por si comunicando. E isso não se liga só a espíritos com debilidade. Qualquer espírito pode se comunicar. Eu lembro que no ano passado, na Casa do Caminho, a médium falou, Fernando, mas depois que a comunicação se encerrou, a médium falou, Fernando, esse espírito está encarnado. Pode? Pensei, não estudou o Livro dos Espíritos. Pode. E a gente falou a respeito. Pode sim. Espírito é espírito em qualquer parte do universo. Há espíritos até de outro planeta que pode se comunicar numa sessão mediúnica. Havendo o preparo devido, as conexões devidas, enfim, muitos fatores incidem, havendo uma causa justa, de um outro planeta, ele adentra a nossa atmosfera e ele deixa uma comunicação. Se ela vai ser diminuída pelo médium, em que percentual, se vai ser truncado, aí os benfeitores espirituais que saberão como tentar resolver isso e minimizar aquilo que for possível dos impactos dessa comunicação. Mas que pode. Então, a questão da mediunidade é muito mais ampla do que a gente imagina, que só um desencarnado que vem e pode deixar a sua comunicação. Vai daí agora, sócio.
Que momento foi esse, hein, Fê? Na boa, que momento foi esse, aqueles 10, 12 anos de trabalho, de desenvolvimento, quanta experiência, que equipe espiritual estava lá trabalhando, assessorando, como foi isso? Que coisa fantástica. E tem gente que diz que a gente não precisa ler, consultar a revista espírita. Fala, não precisa, isso era só um laboratório. Não, o importante está nas 5 obras. E tem gente que diz que não precisa. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou ler o texto, como o Fê chamou a atenção, o texto é curto, são poucas perguntas e respostas, e até elas são muito curtas, e depois tem uma nota. Eu vou nele diretão, porque daí a gente já pega o escopo todo, e a gente vai batendo papo. Tenho certeza que a turma aqui que vai gostar também, e nós vamos todo mundo trocando ideia, tá legal? Então vamos lá, paramos na pergunta 1 e 2, e começa a evocação, então, na 3. Evocação do espírito, é que aqui está abreviado, né? Então vamos seguir assim também. Resposta dele: sou um pobre espírito ligado à terra, como uma ave por um pé. 4. Em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? Resposta dele: certamente, sinto bem o meu cativeiro. 5. Quando o vosso corpo dorme e o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesseis em estado normal? Olha a resposta dele. Quando meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu a que aspiro. 6. Como espírito, experimentais um sentimento penoso do estado corporal? Sim, pois é uma punição. 7. Lembrai-vos da vossa existência anterior? Oh, sim, ela é a causa do meu exílio atual. Qual foi essa existência? Eles perguntam. Um jovem libertino ao tempo de Henrique III. Disseste que vossa condição atual é uma punição. Então não a escolheste? Não. Como pode vossa existência atual servir ao vosso progresso no estado de nulidade em que estáis? Aí a resposta dele: ela não me é nula perante Deus, que a impôs. Prevedes a duração da atual existência? Não. Mais alguns anos e voltarei à minha pátria. 12. Desde a existência precedente até a encarnação atual, o que fizeste como espírito? Porque eu era um espírito liviano, Deus me aprisionou. 13. No estado de vigília, tendes consciência do que se passa em vosso redor, a despeito da imperfeição dos órgãos? Vejo, entendo, mas meu corpo não compreende nem vê. 14. Podemos fazer-vos algo de útil? E ele responde: nada. E aí a pergunta 15 já é dirigida para São Luís novamente. Olha que eles perguntam: as preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que por um errante? A resposta de São Luís: as preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, elas não lhe podem servir, servirão mais tarde, pois Deus as deixa de reserva. E aí vamos para a observação final que encerra todo o texto. Ninguém desconhecerá o alto ensinamento moral que decorre desta evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral não significa nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. É o caso de um homem vigoroso cujos membros fossem comprimidos por laços. Sabe-se que, em certas regiões, longe de serem objeto de desprezo, os cretinos são cercados de cuidados benevolentes. Este sentimento
não brotaria de uma intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenções quanto mais seu espírito, que compreende sua posição, deve sofrer por se ver como um refúgio da sociedade. É ali uma reflexãozinha do final. E esse é o texto todo, cheio de detalhes muito interessantes, né? Da situação desse espírito quando está dormindo, da situação desse espírito quando está acordado, né? O acesso que ele tem a certas faculdades nas duas situações, ao grau de consciência que ele alcança nessas diferentes situações, e a gente tem coisa pra caramba para aprender com ele. Eu vou começar aqui com uma coisinha mais básica do mundo, que é a definição do que é uma expiação, né? Porque é o caso que nós estamos conhecendo aqui. E tanto no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ali na parte de vocabulário, quanto na 998 do Livro dos Espíritos, a gente tem o seguinte: expiação, pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. Como sofrimento físico, no estado encarnado. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro, expiação do passado. E aí eu vou lembrar, gente, do último encontro nosso aqui da Revista Espírita. Lá no finalzinho, no texto, nos exemplos que a gente usou, o espírito de Santo Agostinho, ele fez a seguinte conexão, que para mim foi esclarecedora. Ele compreendeu ou nos ensinou que a lei de Talião, hoje, sobre as nossas vistas, nada mais é do que expiação. Então eu até comentei isso lá um mês atrás, que era o ignorante ainda mais, falava assim, para mim não existia mais lei de Talião. Depois de Jesus, depois dessa doutrina, não existia mais. A gente compreendia ação e reação e etc. Mas quando a gente vê um caso desse, se a gente não tiver um caso desse, quando a gente observa, a gente entende com muita clareza a questão da expiação. É preciso fazer certos ajustes, é preciso passar por certa situação. Esse espírito que ele já conta e tem recordação da sua vida anterior, como um espírito libertino lá na época de Henrique III, esse espírito, ele entende agora que ele precisa passar por isso. Concordando ou não, ele tem que passar por essa situação. Então é expiação. E aí a gente vê os dois casos, hein? A gente vê os dois casos, porque se a gente fala que no mundo, como espírito errante, o sofrimento é moral, e ele fala isso no texto, né? Eu estava aprisionado enquanto espírito errante, no campo material vem no sofrimento físico. Então essa conturbação, essa necessidade dele passar agora por isso é fundamental. Então, é um caso claro, típico de expiação. Como eu disse lá na nossa introdução, é um ótimo exemplo desses textos que a gente pode trazer para os dias de hoje, é desses textos que a gente pode olhar para o mundo na internet, olhar o mundo pela janela e compreender um monte de coisa. É o tipo do texto que faz a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver e rever os nossos comportamentos, tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral. Então, é desses, como disse o Fê, dá para explorar sobre vários aspectos diferentes. Então, nesta rápida, não tão rápida introdução assim, eu vou passar e vou devolver a bola para o Fê. Deixa eu subir uns comentários, Fê, porque a gente tem aqui a Deise comentando a tua história do Lego. Olha lá. Se não tiver as peças de Lego, não podemos construir nada. A mãe precisa ter genética para que um filho venha PCD. Também. E cadê? Tem mais dela aqui? Tem. E a visão dele é nublada. Não é Deus que está o punindo. Aí
Vamos caminhar por aí, Deise, também, com certeza. Porque não tem, né? Não tem pena e castigo, não tem. Tem tudo consequência. E tudo dentro da mais perfeita harmonia das leis divinas. Mas aí agora vamos caminhar lá com o Fê. Depois eu subo mais bate-papo aqui. Beleza, gente. A gente nunca pode se esquecer de levar em consideração o estado do espírito. Quem fala que é um espírito, ele traz seu modo de ver, o seu modo de pensar, uma religiosidade que ainda é do seu atual momento evolutivo. Então, talvez se viesse um outro espírito portador dessa deficiência, ele falasse algo diferente desse primeiro, já que cada um é um. E eles se expressariam diferentemente, mesmo nesse momento interessantíssimo de um encarnado estar se comunicando e não sentir as debilidades mentais nesse momento, que quando ele está de posse do corpo, ele é constrangido a vivenciá-la. A Deise falou também da questão genética, tudo se leva em consideração, né? Mas, acima de tudo, a coisa do espírito, né? Até porque existem mães que têm 3, 4 filhos, um veio com deficiência mental, outros 3 são, entre aspas, saudáveis. Então, parte sempre da questão do espírito, mas, claro, considerando, a gente vê lá na programação reencarnatória do Segismundo, no Missionários da Luz, né? Quão trabalhosas são essas situações, e havendo mérito do reencarnante, o quanto ele pode dispor de auxílios espirituais mais pormenorizados, que colaboram até na escolha do espermatozoide mais ajustado para aquilo que ele precisa vivenciar, que é o que ocorreu com Segismundo. Então, nós estamos aqui na superfície do mar, e à medida que aprofundássemos, novos fatores entrariam e, nossa, as abordagens seriam inumeráveis, né? Aqui nós tratamos, então, a questão um pouquinho mais genérica. A Márcia logo acima falou que hoje realmente idiotia, quando se fala em idiota, a acepção é absolutamente diferente dessa da época do nosso Kardec. O idiota hoje é uma pessoa que está se fazendo de besta, que está sendo obtusa, vai para um outro lado. Naquela época, não. Os termos vão mudando. Eu lembro que quando eu trabalhei em escola de educação especial, era criança com necessidades especiais. Hoje já mudou, já é um outro termo. Então, a gente vai se adaptando aos termos que consideram-se mais ajustados para esse atual momento, né? Então, é um mundo. Pena que é tão curta essa lição, que ela daria muito pano para manga, né, Tarifa e amigos que nos acompanham. Mas vejam só, quando o nosso benfeitor São Luís diz que a alma dele se liga ao corpo por laços materiais, não por laços espirituais, a questão da expiação. É sabido que há expiações que são, digamos assim, os benfeitores orientam o espírito reencarnante que abrace essa cruz, entre aspas. E o espírito pode, então, até um certo limite, escolher ou não a sua expiação. Eu tenho um exemplo, eu até anotei o nome do livro aqui, há alguns anos eu li o livro No Final da Última Hora, que é do médium André Luiz Ruiz. O espírito é o Lúcius, que é daquela coleção Esculpindo o Próprio Destino, é o 4º livro. E lá narra a história de um médium que nesse momento estava encarnado e estava falindo a sua reencarnação. Quem acompanha o caso é o Bezerra de Menezes. E na sua programação reencarnatória, ele havia se equivocado gravemente na encarnação anterior. Ele, então, na espiritualidade, no momento da sua programação, viu-se que ele, vejam só que interessante, ao começar a impactar o ventre materno e montar o seu corpo, ao chegar no equipamento cerebral, ele que trazia remorsos profundos de ações, obviamente nada nobres da encarnação passada, naturalmente ele não sustentaria uma criação cerebral saudável. Ocorreriam déficits, que não era imposição de Deus, que não era castigo. Era falta de condições mesmo. Quando chegasse naquele órgão que representa a inteligência, o que ele muito mal utilizou na vida passada, ele não construiria bem o seu cérebro. Ele viria com danos.
Mas ele pede que se algo poderia ser feito, porque ele sabia que, como ele mesmo diz, né, ser um louco numa encarnação é algo muito doloroso, é vitimado de preconceito, não consegue sustentar uma vida social minimamente saudável, aquilo que todos nós sabemos quão dolorosa é uma encarnação como essa. Como ele tinha já granjeado a amizade de muitos espíritos benfeitores, existiram intercessões, resolveram o seguinte, Tarifa, vai vendo. Chegaram até ele e disseram, meu amigo, foi nos permitido uma oferta para você, então. Nós substituirmos e colaborarmos com você no momento da construção cerebral, e ao invés dela vir deficitária, provocando a você, impondo a você uma deficiência cerebral como fruto de remorsos que se tornarão, então, expiatórios na deficiência, nós colaboramos na boa construção desse momento, mas você vai com uma mediunidade ampliada, você vai ser médium. Você vai ter a mochila de serviço para trabalhar com Jesus, atendendo espíritos em sofrimento, atendendo encarnados. Ele aceitou na hora. Quem não aceitaria? Eu acho que comigo ocorreu isso. Ele aceitou. Então, tudo foi feito, as permissões foram dadas, a gestação foi muito bem acompanhada, e ele não veio deficiente mental, mas veio médium. O livro dá um salto, porque ali foi a explicação, né? O livro volta ao tempo atual e ele não está mais trabalhando adequadamente a sua mediunidade e está em vias de perturbação muito forte. Obsessores o encontraram desafetos da vida passada. Ele está vivenciando monoideias, já maltrata a família, está numa situação bem dolorosa. O livro não o acompanha mais, eles só perpassam pelo caso e nos deixam esse exemplo muito impactante. Então, ele pôde optar por uma situação expiatória. Ele tinha mérito para isso, repito, né? Percebeu-se que ele havia na espiritualidade trabalhado bastante, granjeado amizades, então, poxa, a misericórdia está aí à nossa disposição. E às vezes nós podemos acionar, como disse Jesus, ao acréscimo de misericórdia. Ele foi alcançado por isso. Veio para ser médium. 4 décadas, trabalho ininterrupto com essa ferramenta maravilhosa, nessa situação de fronteira entre os dois mundos, o espiritual e o físico. Imagine quantas centenas de espíritos não passariam pela sua mediunidade recebendo o socorro e o alívio que ele poderia oferecer para esses espíritos no momento da comunicação. Ele expiaria amando, mas ele não justificou, ele não levou a bom termo sequer essa segunda expiação que foi de sua escolha. Então, beleza. Há outras situações que não há essa, entre aspas, no bom sentido do termo, negociação. O espírito vai precisar vivenciar algo mais doloroso, aquilo será necessário, altamente educativo para ele, para o seu espírito, e ele vem vivenciando aquela situação. Então, tecnicamente, esse espírito, como nós vimos, ele foi um bom vivant na encarnação passada, foi um Dom Juan da sua época. Ou seja, se utilizou maravilhosamente bem de recursos mentais, de sedução, de imposição, de magnetismo. Ele lançava, né, ele projetava um eu para finalidades obscuras. De poder, né? De poder, né, Fernando? Fazendo parte da corte, imagina que junta tudo isso com algum poder e o que ele fazia com isso, né? Perfeitamente. Quer dizer, meteu os pés pelas mãos de fio a pavio, como dizia o Luiz Gonzaga, né? Então, agora na espiritualidade, padeceu, refletiu, se arrependeu, mas há casos e casos, há pormenores, há histórico espiritual. Cada um de nós é um, gente. Alguém pode perguntar, Fernando, quantas programações reencarnatórias existem? Eu diria para você, quantas pessoas estão encarnadas nesse momento? Um pouco mais de 8 bilhões. Então, existiram mais de 8 bilhões de tipos de programações reencarnatórias, com especificidades em relação a cada um de nós. Porque cada um é um. Isso é uma beleza, né? Que coisa linda. Então, de modo genérico, nós podemos classificar algumas programações, mas descer um pouquinho daquele nível da superficialidade, meu amigo, vai ter ali os pormenores e as particularidades. Para esse nosso irmão do caso de hoje, aquilo já foi, não, é assim que vai ser.
para você. Você vai precisar vivenciar algumas décadas na carne, na condição de um corpo deficitário no trato mental. Diz-nos Bezerra de Menezes, pelas obras de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade do Dodivaldo Franco, que isso não deixa de ser uma bênção, porque geralmente esses espíritos, ao reencarnar, eles seriam alcançados por um grande número de obsessores, que muito se tornaram obsessores, porque muito foram por ele prejudicados na encarnação passada. E a deficiência mental, de algum modo, bloqueia essa ação. Eles já dificultam até o fato de serem encontrados por esses obsessores. E quando um ou outro acaba por encontrá-lo, ele não está racional, ele não, digamos assim, ele não vai perceber aquele quadro obsessivo como perceberia ou sofreria se estivesse com a mente comum. Então, há mais de uma razão para uma vivência expiatória como essa, e como disse bem a Deise, não é castigo de Deus, naturalmente. A doutrina espírita, na sua lucidez e na sua clareza, ela desmonta qualquer argumento nesse sentido. Tudo é proposta de reorganização e crescimento. Toda expiação é um convite para uma reorganização, para um crescimento espiritual, para subir alguns patamares nos degraus evolutivos, enfim, tudo é bênção. Não tem acordo. Tudo é ocasião para despertar, para crescer, para, enfim, evoluir ajustadamente. Esse nosso irmão, então, para ele não houve essa situação de possíveis escolhas, como a gente viu ele mesmo dizer, né? Falou, não pude escolher. Para mim, o negócio foi, entre aspas, cravado, carimbou-se. É isso, ele veio. E outra coisa que é interessante também a gente ventilar aqui, geralmente esses espíritos não têm uma vida muito longa, não é? Como eu falei, eu fui professor de música há 4 anos em uma escola de educação especial aqui em Itararé, e a gente sabia de histórias que, pelo menos em linhas gerais, eles não são longevos, não chegam a 90 anos. É claro que um ou outro pode, casos e casos, mas em linhas gerais não. Então fica aquela estrutura familiar dando amparo e muito amor a eles, geralmente espíritos mais velhos naquela atual encarnação, cronologicamente, os pais, os irmãos mais velhos, tios, avós. E a hora que esse povo desencarnar, quem é que vai cuidar? Então, geralmente, eles também têm uma previsão um pouco mais curta para que não padeçam além daquilo que seja necessário. Que aquela primeira turma que cuidou e muito amou, desencarna meio que junto, um pouquinho depois, um pouquinho antes, enfim, para que eles não venham a padecer tanto como talvez padecessem sem uma estrutura familiar amorosa que tiveram, geralmente, por toda a vida até ali, naquele momento. Então, gente, embora a princípio seja algo doloroso, é libertador para o espírito. Pode ter sido uma opção, pode ter sido uma imposição, mas o espírito em si, ele não trazia deficiência mental. Ela foi na modelagem do Lego, naquele momento danificou-se ali as peças, então agora ele vem sem a possibilidade. É interessante também lembrar que o espírito, até foi nos perguntado, acho que a Márcia perguntou mais acima, mas qual a vantagem dele vir assim? O espírito sabe o que está passando. Ele sabe que está numa gaiola, ele está retido de suas possibilidades, de seu potencial, né? O corpo aprisionado evolui em que mesmo? Nós somos regidos, conforme nos fala Rabelais, no livro Nas Brumas da Mente, que nós somos regidos pelo psiquismo de profundidade. Há sempre um sinalzinho lá no fundo que nos explica as coisas. A gente vê as pessoas muitas vezes também falando que aqueles que padecem do Alzheimer, que é o que está mais em voga aí já de algumas décadas, ele não sofre. O sofrimento aperfeiçoa. E do modo dele ele sofre. E esse sofrimento é libertador. Convida a suportação, a resignação, a paciência. Nós sabemos de histórias, por exemplo, de espíritos que vieram se comunicar, eram deficientes, mas não eram mentais, eram cadeirantes, mas tinham graves debilidades no corpo físico e vieram embrutecidos para a comunicação. Olha aí o que eu falei lá no início, cada caso é um caso. Se nós ouvíssemos 10 espíritos nessa condição,
cada história teria o seu perfil, teria ali a sua particularidade. Esse espírito veio bravo, Tarifa, e amigos que nos acompanham. Veio indignado, revoltado. Depois que a comunicação se encerrou, teve mais uma rodada na mesa mediúnica, mas no final veio um dos benfeitores da casa e explicou: olha, ele foi um general terrível na encarnação passada. Terrível, de grande poder, muito violento, muito forte fisicamente, temido por todos. Ele ainda traz um pouco essa explosão íntima, essa revolta. Mas tranquilo, a cadeira de rodas é para ele uma terapia de longo prazo. Entenda-se muitas décadas, ele está em terapia. Olha só. Então, os casos graduam-se quase ao infinito. Mas esse nosso amigo especificamente não é espiritualmente debilitado. A debilidade estaria no cérebro físico. Vai daí, meu amigo. Nossa, na verdade, eu fui lendo o comentário do pessoal aqui e minha cabeça está fervendo também. Eu queria usar o caso, a Adriana Fukuda citou um exemplo que eu acho que vai ajudar, para mim, um aspecto importante dessa história toda. Porque eu entendi, lendo esse texto, que esse rapaz, ele ainda está revoltado. Né? Porque para usar o termo, eu fui aprisionado, eu estou pagando uma pena, você não vê ali um espírito que de tanto conformado. Sofrer, ele não está conformado ainda. Então ele ainda está naquela luta. Então para ele é prisão. Enquanto eu estava na erraticidade, eu estava preso. Agora eu estou aqui e você não vê ali nada nem de arrependimento, nem de resignação. Então a aceitação, porque daí o exemplo que a Adriana citou aqui, eu vou até trazer, porque ela cita o caso de um livro, e cadê? Vou puxar aqui, ó. O livro Castelo das Aves Feridas fala exatamente da consciência que almas encarnadas têm em corpos com esse termo, idiotia. Hoje falamos de necessidades especiais, tendo o desprendimento do sono e como aceitam essa expiação ou não. E aí tá, não aceitar ou não. Porque ao não aceitar, ou ainda estar naquela de, né, por que eu estou passando por isso, não sei o quê, eu gosto muito do texto, aliás, eu estudei outro dia o bem sofrer e o mal sofrer, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E para mim um caso de expiação é um caso desse, né? Talvez esse espírito ainda esteja na primeira reencarnação, onde ele vai precisar passar por esse tipo de coisa. Talvez ainda venha mais uma. Talvez ele passe por outras limitações até que ele entenda, aceite a situação que ele vive. Né? Porque me pareceu, lendo, um cara ainda muito duro, um cara muito ainda embrutecido ou orgulhoso demais. Afinal, era alguém da corte que deitou e rolou, sem nenhum julgamento, gente, porque é muito provável que a gente, naquela época, fizesse a mesma coisa. A mesma, com poder, com zero limitação, com impunidade total. Deitava e rolava mesmo. Aliás, até outro dia, isso acontecia aqui dentro do Brasil. Dentro do Brasil, com pessoas que nós tratávamos como objetos, que eram escravizadas. Deitava e rolava com elas, e e era um comportamento moralmente aceito pela sociedade. Então, por isso que eu falo, não cabe agora a gente olhar lá para o século e pela religião. Exatamente, pela religião, inclusive. Então, não nos cabe agora olhar lá para o século XIII e falar assim, esse cara agora está pagando porque ele aprontou. Gente, nós estávamos todos na mesma e nos comportávamos dessa maneira. Então, quando a Daisy fala que ele está com a visão turva porque Deus não pune, é isso. Porque, para mim, pareceu, nesse texto, que ainda é um cara que está muito orgulhoso, é um cara que ainda está brigando muito para aceitar o que ele está precisando passar, e nesse sentido serve de exemplo para todos nós, não só com as expiações, como com as provas que a vida apresenta, né? Porque eu também gostei daquela definição, a expiação corrige o passado, ou nos dá a oportunidade de corrigir o passado, mas as provas nos preparam para o futuro. E aí, às vezes, diante de uma provinha desse tamanho aqui, a gente senta e fica lamentando. Por que eu estou passando por isso? Eu não mereci. Por que só acontece comigo? E por aí vai.
né? E a gente não entende a oportunidade que está se apresentando ali, no caso de prova, para deixar esse couro aqui mais grosso para as dificuldades e para os desafios que virão na frente. Então, nós precisamos entender isso. E isso estou falando para nós diante de provas, né? O Acácio até cita aqui que ele entende que o problema de saúde que ele normalmente enfrenta, né, é uma expiação. Né? O Acácio sofre bastante tempo com problemas de saúde e ele entende que isso é uma expiação. Ele até fala que a dor física eu estou levando mais ou menos, mas a dor moral preocupa, né? Ele tem medo de falhar na dor moral. Meu amigo, não tenha. Você está buscando instrução, você está buscando conhecimento, né? Você está cada vez mais com uma fé cada vez mais racional, mais pensada, e isso ajuda e auxilia muito. E uma outra questão que eu vi aqui trocarem de mensagem, a Lourdes falando que estávamos todos na mesma peneira. É verdade, Lourdes, tá? Estava tudo ali na mesma. A gente só trocava de posto. A hora a gente estava do lado de cá, depois vinha do lado de. Né? Uma hora a gente mandava, no outro a gente obedecia e por aí vai. Eram comportamentos assim temerosos. Graças a Deus que hoje, pelo menos do nosso ponto de vista moral, não são coisas que nós aceitamos mais. E isso já é uma evolução. Né? Hoje é motivo de escândalo muito menos do que isso. E isso é uma baita evolução. E eu estou falando coisa, gente, de 30, 40 anos para cá, hein? Estou falando de coisas de 30. Tem comportamentos que hoje nós olhamos na televisão que nos choca, mas que 40 anos atrás ainda eram normais. Como eu já disse, eu não sei se eu já disse aqui no Amigos do Bem, quando eu estudei Direito, a gente ainda lia livros que falavam sobre a questão do divorciado ou não poder ter acesso à religião, etc. e tal. O crime, o marido que assassinava a esposa por uma suspeita de traição era inocentado no tribunal de júri por crime da honra. Então, para limpar a honra dele, ele podia matar a mulher e o júri absolvia ele. Eu vi livros na faculdade ainda, eu me formei há um pouco mais de 30 anos, que tinha esse tipo de caso, que defendia esse tipo de tese. Então, olha como, graças a Deus, quando a gente faz uns cortes maiores, 30, 40, 50 anos, 100 anos, 200 anos, nós notamos que devagarzinho a gente vai evoluindo, né? E a última observação que eu queria fazer, com base nos comentários aqui, a Márcia cita a questão da expiação, eu não sei se é bem o caso, para quem acompanha a pessoa que está sofrendo expiação. Então vamos lá. O pai e a mãe desse jovem. Quem era o pai e a mãe desse jovem de 13 anos que tem essa limitação toda e que nós sabemos dá bastante, vou usar um termo comum, dá bastante trabalho para a família. Mexe com toda a rotina familiar. Quem são essas pessoas? Por que essas pessoas estão passando por isso? Que também é parte do quadro, também é parte do todo. E aí eu faço apenas um comentário. Será que essas pessoas acompanhavam esse espírito na época da corte do rei? Será que elas não eram pessoas que também cooperaram com o trabalho, ou melhor, com as atividades que esse espírito fazia naquela época, e agora estão ali todos no mesmo ambiente familiar, tendo a oportunidade de ajustarem os seus débitos, ajustarem as suas dívidas, né? À toa não é. Ninguém é pai, ninguém é mãe, ninguém é irmão, ninguém é tutor, ninguém é cuidador de um espírito desse sem uma razão. Não é. Não está por acaso. Não caiu de paraquedas ali. Um propósito tem. Vai aí, Fê. Perfeito. Então, tanto pode ter colaborado nos desmandos morais, quanto não colaborou, mas veio porque já é um espírito que o ama e aceitou, que pediu, não, eu quero colaborar com ele, eu estou aqui para ajudar. Em tese, não precisaria. Mas aí o amor cobra a multidão dos pecados, né? O espírito fala, não, eu quero ser mãe dele. Você tem certeza? Não precisa? Não, bota eu aí, quero ser mãe dele, não tem problema não.
não haveria essa necessidade. Mas o amor falou mais alto. Como a gente vê, a Alcione no Renúncia não precisaria encarnar naquele momento, mas ela vem para colaborar, sobretudo com aquele espírito com quem ela tinha ligação. E o espírito pisa na bola mais uma vez. Né? Paciência. Deus não tem pressa. O prejuízo é nosso. Ela cumpriu maravilhosamente a parte dela. Duas coisas aqui para a gente finalizar. Primeiro, quando você falava das regras que foram sendo superadas, regras consideradas regras sociais, né, de convívio, de aceitação, de normatividade. Poxa, até algumas décadas, pouca coisa, 30, 40 anos atrás, o ônibus, por exemplo, nos Estados Unidos, tinha o banco que era só para negro, ia lá para o fundo, né? Banheiro para negro, o homossexual era castrado quimicamente. Até pouco tempo atrás, na Inglaterra, né, a homossexualidade era crime. E sempre com o aval das religiões ocidentais, né? Sobretudo a nossa Igreja Católica, que muito respeitamos. Estamos falando aqui de situação histórica, né? O Eduardo Gianetti, que é um escritor que quem me conhece sabe que eu adoro. Eduardo Gianetti da Fonseca, hoje ABL, foi para a Academia Brasileira de Letras merecidamente. No seu livro Trópicos Utópicos, ele trata um pouco disso, que era comum até 20, 30 anos atrás, e que hoje foi superado e é mal visto. E os mais jovens falam, como é que vocês puderam ser assim? Ele lança um desafio. O que nós fazemos agora que daqui 30 anos será vergonhoso e que agora está tudo bem? Porque, vejam, nós não somos uma sociedade perfeita. Então, nesse momento, as situações que nós vivenciamos e que são comuns, aceitáveis, quase que intocáveis, e que daqui 30, 40 anos, nossos netos vão falar, sabia que no tempo do meu avô eles faziam isso? Não acredito. Ele nos desafia. O que daqui 30 anos vai ser absurdo? Sendo que hoje está de boa. A gente aceita, faz parte do todo, está tudo certo. Lembro quando eu perguntei isso uma vez num estudo, alguém falou questão de comer carne. Sei. Eu acho que é questões de desmatamento, sabe? Derrubar floresta para construir pasto. Eu acho que isso aí pode ser que pese. Aí nós vamos entrar em situações, cada um vai trazer aí a sua possibilidade. Tem muita coisa que daqui 30 anos vai ser absurdo e que agora está tudo bem. Pelo menos para a grande maioria. Ainda está tudo bem, né? Beleza, isso dito, queria que você buscasse aí o comentário da senhora Patrícia Tarifa, onde ela comenta, se já é difícil para o espírito viver preso num corpo físico com mente sã, imagina com necessidade especial. Perfeito, Patrícia. Nós sabemos que quando estamos encarnados, o corpo físico diminui muito o potencial do espírito, né? Retém muito as nossas condições reais enquanto espírito com E maiúsculo e faz parte do jogo. Tá tudo bem. Tem que ser assim. Porque se nós nos lembrarmos, recordarmos e termos potencial demais, não dá certo nesse atual momento evolutivo enquanto encarnados. Nós mais padeceríamos do que utilizaríamos esse potencial a benefício. Então, tá tudo certo. Mas veja que interessante. Na mesma revista espírita, Kardec certa vez conversa com uma senhora, ela já desencarnada, já na espiritualidade há um tempinho, e ele pergunta, e a minha irmã já está bem readaptada ao mundo espiritual? Ela diz assim, olha, eu já recuperei minhas condições de quando estava encarnada. Condições de espírito eu ainda estou me readaptando. Olha só, então ela esteve encarnada por décadas, obviamente diminuiu o potencial, todos sabemos, a contenção, né? E isso se considerados ainda uma mente sã, como lembrou a Patrícia aqui. Depois de desencarnado, a gente não vai reassumir esses potenciais de hoje para amanhã. Vai variar de cada um para cada um, a cada um segundo as suas obras. Como disse Paulo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, quer dizer, despertam e recobram os potenciais espirituais num tempo mais breve. Aquela senhora ainda não. O que ela queria dizer? Ela falou, olha, eu estou como eu estava encarnada, mas eu ainda não consigo volitar, eu não consigo me comunicar somente à mente, isso eu ainda não alcancei, está em aquisição. E há pessoas que acham que é de uma simplicidade a coisa, né? Morreu? Beleza. Já virou anjo.
E tem uma gradação gigantesca nisso tudo, onde cada um trará ali a sua, ou melhor, recolherá do universo aquilo que faz jus à sua condição íntima. Tarifa, acho que vamos chegando ao final, retorno a bola para você os últimos comentários e conclusões. Um assunto delicioso, gostei muito, estou acompanhando os comentários, olha o Acácio aqui, ó, torcer para o Corinthians, isso é expiação. Aí, daqui 30 anos vai ser absurdo, concordo com você. Torcer para o Corinthians, daqui 30 anos vão falar, não acredito que eles faziam isso. Pois é, deixava de torcer para o Palmeiras e torcia para o Corinthians. Bora mudar já então, aproveite. Delícia, muito obrigado pela companhia de todos, pelos comentários, pelas perguntas. Essa é a ideia, né? É um todo. Muito obrigado. Abril, estamos aí. Grande abraço. Segue, Tarifa. Pô, Cássio, fica difícil defender os amigos numa hora dessa, viu? O cara me põe um comentário desse, tudo bem. Espiarei o fato de ser corintiano lá na próxima encarnação, fazer o quê, né? Mas o que eu acho muito legal, dentro dessa doutrina, gente, tem uma frase que eu gosto muito, nem sei se o palestrante, ele buscou, porque ele não sei se ele buscou, ele não citou nenhuma fonte, que fala assim: no mundo há muitas injustiças, mas não há nenhum injustiçado. Então, eu gosto muito disso, porque à luz dessa doutrina, tudo se explica. Então, nós, antigamente ou atualmente, poderíamos olhar para uma pessoa que passa por isso, e eu lembro quando eu era pequeno, meu pai me levou para visitar as casas André Luiz, aqui em Guarulhos. E eu fui, porque meu pai era do tipo que queria me mostrar todas as realidades da vida, né? Para me tirar da minha bolha. Ele falou: olha, vamos tirar essa turminha aqui da bolha. E ele me levava a molecada, os filhos todos para esses lugares. E eu, lógico, jovem, eu ficava até meio chocado com algumas imagens, com alguns corpinhos ali, aqueles espíritos aprisionados, hoje eu posso falar claramente, aprisionados naquela situação. E pensar assim: ah, coitado, por que está passando por isso? Ah, que injustiça, por que Deus faz isso com algumas pessoas e não faz com outras? E isso se aplica em outras tantas questões que a reencarnação, que as leis divinas, a justiça das reencarnações explica com bastante clareza, com bastante racionalidade. E isso tudo auxilia a nossa vida. Ajuda a gente a entender e viver melhor diante das dificuldades que se apresentam para a gente. São também oportunidades fantásticas para nós exercermos a caridade na visitação, no auxílio, no cuidado, no apadrinhamento. As diversas oportunidades e formas de nós auxiliarmos esses espíritos também não devem ser aproveitadas por cada um de nós. Mas sem o escopo da lamentação, sem o escopo da tristeza, da dó, da piedade. Não. Da próxima vez que a gente olhar para um espírito desse, a gente fala assim: poxa, tomara que ele esteja tendo sucesso nesse ajuste. Tomara que esse espírito incrível, inteligente, cheio de potenciais, aproveite bem essa encarnação e, decole dali para frente. E olhemos para dentro de nós mesmos e façamos as pequenas correções necessárias, físicas e espirituais e morais, para que nós também aproveitemos as nossas potencialidades e, sigamos em frente. Cada vez mais e melhor, cada vez servindo mais e melhor, cada vez sendo um ser que faz diferença nesse planeta aqui. Certo? Para mim também, enorme alegria com essa turma toda, a família de sempre, né? Olha, nem dá para falar todo mundo, hein? O Acácio aí abraçando todo mundo. Nós somos todos irmãos. O Amigos do Bem é, de fato, um grupo de amigos, vou repetir isso sempre, que hoje mantém e sustentam essa casa aberta, funcionando, uma casa de acolhimento, mas uma casa também de instrução. Né? Porque esse é o caminho que uma hora vai levar todos nós, junto com o amor, né? As duas asas, a instrução e o amor, que vai levar a gente lá para cima.
Essa instrução, esse conhecimento é sempre fundamental. E a turma daqui, graças a Deus, não tem preguiça de estudar. Então vamos seguir junto. Fernando, meu amigo, alegria sempre. Ó, a Marlene aqui, eu queria mandar um beijo para a Marlene. A Marlene é companheira, divulgadora também. Eu falo para ela que ela é uma semeadora. A Marlene é uma semeadora. Está sempre aí compartilhando as lives, está sempre divulgando os trabalhos. Ela é aqui de São Paulo. Abraçarei ela pessoalmente ainda esse ano. Já avisei ela. Sei que me espere, viu, Marlene? Se eu fui atrás dos amigos do interior, imagina o que eu não vou fazer com os daqui de São Paulo. Então, Fernando, meu amigo, meu querido, para mim é uma alegria. Estaremos juntos aqui no mês que vem, entre outros tantos trabalhos que, graças a Deus, essa casa está fazendo, e seguiremos juntos. Nos encontraremos em vários trabalhos por aí. Também nos abraçaremos esse ano, se Deus quiser, em algum momento. E para a família inteira, beijo enorme no coração de vocês. Foi de novo muito legal. A gente troca ideia, vai comentando, vai batendo papo, e ó como o tempo voou, né? Beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.